Ok, já está gravando, Já está então gravando, exatamente. massa, massa. Então, primeiramente, um bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa, dessa vez sim, agora é nosso último encontro antes da nossa cerimônia de premiação. Já já vou dar mais detalhes a respeito disso, né? Mas hoje a gente vai fazer vai ter bastante coisa para tá tratando aqui, tá? De novo, Gabriel, de novo o pessoal tá no soninho da beleza aí, mas tudo bem. Hoje a gente vai tratar, primeiro, eu vou mostrar para vocês o aplicativo que nós vamos usar para modelar um objeto em 3D. Tá? Não vou revelar ainda qual vai ser esse objeto, mas vai ser bem interessante. Tá? E eu queria saber de vocês, quem já conseguiu baixar e se cadastrar no OnShape, quem teve dificuldade. E aí, Eu tive um pessoal? pouco de dificuldade, mas agora de manhã eu tentei de novo e consegui. Pronto, massa. Teve alguém que Assim, não conseguiu? quando acho que foi o Guilherme falou que precisava de uma senha de 10 caracteres, quando eu coloquei rapidinho, deu certo, eu consegui entrar. Eu também, só uma Pronto, senha massa. funcionou. Excelente. Então, assim, teve alguém que ainda não está com acesso ao aplicativo? Todo mundo aqui tá, tá, já testou, abriu lá, viu, se cadastrou e tal? João, dá uma. Só como sugestão, né? Porque aconteceu aquele negócio comigo. E aí, talvez, pensar na possibilidade de ajudar eles a abrir para já ter acesso às ferramentas, né? Não, mas é isso. Acho que, pelo que eles estão dizendo, eles já têm acesso. Já conseguiram Ah, criar já o tem, login tá deles bom. e já entraram no aplicativo. Então, beleza, tá bom. Arthur, o aplicativo, ele não funciona, quer dizer, na verdade o OnShape ele tem uma versão para computador, mas é um pouco mais difícil, a gente tem que adquirir uma licença para ele e tal. A versão que a gente pode estar usando de uma maneira mais fácil, assim, é pelo celular mesmo, tá? Então, eu acredito que a maioria de vocês esteja aí com acesso pelo celular, beleza? Então, a gente idealizou essa capacitação de hoje para fazer pelo celular. Ô, João, tira Ah, uma dúvida minha aqui, ó. Eu também botei a senha, mas quando eu cliquei aqui no Home e tentei aqui My On Shape, que eu imagino que nesse My On Shape aqui eu tenho que... Ele dá uma mensagem assim, ó, a sua subscrição gratuita somente permite a edição de documentos públicos. Tá dando essa mensagem aqui. Ah, porque tem que clicar no mais, é? não, isso é normal do aplicativo. Essa coisa que ele fala Ah, sobre eu vou em documentos criar públicos, documento, é isso, é? isso, exatamente. Ah, tá. Exatamente. Essa Beleza, então coisa tá, dos entendi, documentos entendi. públicos, isso quer dizer que as coisas ficam atreladas ao seu perfil. Entendeu? Você não pode editar um documento privado ali e tal. Mas é perfeitamente usável para a gente, tá? Dentro do que a gente se propõe a fazer aqui. Então é isso. Eu vi que a Jamile, né, acho que é quem usa a conta da Janete é a Jamile, ela falou que ainda não conseguiu. Qual está sendo a tua dificuldade, Jamile? A senha, pelo que o pessoal falou, eu criei minha conta já tem um tempo para ir testando o aplicativo para trazer para vocês. Então, não lembro muito bem quais são os critérios para criar a senha. Mas, pelo que o pessoal está falando, são 10 caracteres, tem que ter letra maiúscula, tem que ter letra minúscula, tem que ter um caractere especial, tipo uma barra, ou então uma hashtag, um asterisco, e tem que ter também um número, ou uma coisa assim. Então, o critério para criar a senha Minha é esse. senha foi um nome de 7 caracteres, depois um número de 3, um número extenso. Vamos dar exemplo, 5, 4, 3. Coloquei 3 Sim, números. sim, entendi. Aí A carta de Elis terceiro levantou não a mão deixou. aí, tá? Oi? Ah, Elis levantou a mão. Pode falar, Elis. Eu ia dizer assim, quando eu fui criar minha senha, eu coloquei 13 letras com a letra minúscula, uma letra maiúscula e um número. E funcionou de boa, foi bem rapidinho. Pronto. Então, a Jamile, a tua dificuldade era essa, Jamile, em relação a... Ele não estava permitindo que a senha fosse criada, ele estava colocando caracteres que eram inválidos, ou então não colocou o que ele pedia ali. Então,
Para criar a senha é isso. Você tem que botar letra maiúscula, letra minúscula e caractere especial. Número, enfim. Tranquilo? Por nada, por nada. Então, o Arthur colocou que o aplicativo está em inglês e, infelizmente, ele não tem uma versão traduzida, tá? Mas a gente vai conseguir... Eu vou mostrar para vocês que as funções dele são bastante intuitivas para a gente, beleza? Ele realmente, infelizmente, não tem uma versão traduzida. Inclusive, vou destacar esse ponto também, que algumas unidades dele, as medidas, né, estão no sistema imperial, ou seja, está em polegadas, em pés, em libras, mas a gente pode estar mudando isso para o sistema métrico, para colocar em milímetro, em quilograma, enfim. Eu vou mostrar para vocês primeiro a ideia do objeto que a gente vai modelar hoje, tá? Que é uma ferramenta de escritório que eu julgo bastante útil no nosso dia a dia. Vai ser um porta-lápis, tá? Um porta-caneta, enfim, porta-materiais de escritório. Vou abrir aqui a imagem e compartilhar minha tela com vocês para mostrar o conceito que a gente vai estar utilizando. O Gabriel colocou, já assisti um desenho sobre o sistema imperial e o sistema métrico. Pô, é um absurdo, velho. Esse cara... Não, tipo assim, acho que só os Estados Unidos, só eles que ainda, sei lá, só eles e provavelmente algum outro país menor devem usar o sistema imperial. A própria Grã-Bretanha ainda usa. Eles ainda usam, né? E o próprio desenho foi dos Estados Unidos, só para você colocando sistema imperial versus sistema métrico. E assim, infelizmente, eles são quem mais produzem tecnologia ainda. Então, a gente tem ainda que aguentar estar usando isso aí. Eles podem se recusar a usar o sistema métrico. Só para fazer uma pequena observação, né, que talvez isso não esteja ao alcance deles ainda entender, mas o sistema imperial ele tem um forte inconveniente, que é o fato dele, depois vocês vão talvez entender isso, ele não é um sistema coerente, né? Tem que toda hora ficar usando constantes para equilibrar as coisas lá, complicação do inferno. Não, e no meio da engenharia é um absurdo. Às vezes você tá com a peça ali que tá em, sei lá, 3/8 de polegada, se transformar isso para milímetros, para ter uma noção, enfim, é um absurdo. Então, pessoal, basicamente esse aqui que eu estou mostrando, espero que vocês estejam vendo minha tela, a gente vai modelar esse objeto no Onshape 3D, beleza? A gente vai fazer hoje e assim, posso anunciar agora, professor? Dar um spoiler aí do nosso bônus? Sim, claro. Pronto, massa. Você comanda aí, pô. Hoje eu vou ensinar vocês a modelar esse objeto, tá? Com as funções do Onshape e como premiação bônus, a gente vai estar premiando os nossos 5 primeiros colocados do quadro geral do Kahoot com esse objeto impresso em 3D, beleza? Então a gente vai pegar as pontuações de vocês nos Kahoots ao longo aí das capacitações, a gente vai estar somando todas essas pontuações e aí os 5 primeiros colocados, tá? 5 primeiros colocados dessa pontuação geral, desse quadro geral, a gente vai imprimir, né, no campus, a partir da impressora 3D mesmo, esse objeto que a gente vai modelar hoje e vai premiar esses 5 primeiros colocados com esse objeto impresso em 3D. Tranquilo? Então, vamos caprichar hoje, tem bastante coisa massa. Deixa eu só fazer uma observação. A gente queria muito fazer uma premiação, não vou entrar em detalhes do que a gente queria fazer, né? Mas a gente queria também, eu acho que o João vai tentar fazer isso aí ao longo do nosso encontro de hoje, né? A gente queria muito também que vocês tivessem essa liberdade de, entendendo como faz esse, que é a mais simples, vocês poderem dar um salto em qualidade e dizer, não, agora eu quero fazer aquele outro. Aí, de repente, usar, falar com a gente, dizer, olha, será que dá porque eu fiz isso aqui? Também tem que ver o tamanho, né? Para ver se é viável a gente imprimir, porque, como o João falou, o filamento é caro, mas uma peça de até dimensões gerais, 10 centímetros por 10 por 10 de altura, dá para a gente imprimir, né? Desde que a gente vai dar uma... Então, se amanhã ou depois vocês quiserem fazer um teste, tipo assim, olha, João, a gente fez isso aqui, fala com o professor lá para ver, ou fala comigo mesmo direto, né? A gente quer muito que vocês ousem, né? Vai ser legal aí. Eu acho que ele vai sugerir, talvez vá sugerir, numa outra oportunidade, coisas diferentes, né?
Sim, sim, a gente queria que vocês, instigar vocês a estar usando a criatividade para propor outros modelos, mas como o tempo é um pouco mais corrido, né, a gente não vai estar podendo fazer isso. Mas quem quiser, quem tiver interesse em se inspirar no que a gente vai estar fazendo hoje e pensar, poderia modelar alguma outra coisa e tal, pode estar usando a criatividade, a gente instiga isso a vocês, tá? Mas, infelizmente, no tempo da aula, o que eu vou estar ensinando para vocês é justamente esse modelo aqui, esse porta-lápis, tá? Mas sintam-se à vontade para usar a criatividade aí, beleza? Só mostrar outro detalhe, né, que do uso de ferramentas de desenho assistido por computador, o CAD, para nortear essa apresentação, para eu ter as medidas para passar para vocês, eu usei uma ferramenta de CAD para fazer esse objeto em 2D, para eu ter uma base para as medidas que a gente vai estar fazendo e tal. Vou mostrar aqui para vocês também, porque eu acho interessante estar mostrando. Então, aqui a gente consegue ter uma visão. Vocês conseguem ver minha tela, né? Eu creio que sim. Então, aqui a gente consegue ter uma visão de, assim, esse desenho, digamos assim, esse desenho, né, ele representa o objeto visto de frente, tá? Então, como a gente pode ver, tem a caixinha maior, onde vão ali os lápis, as canetas, enfim. Tem esse objeto aqui do meio, onde a gente coloca aqueles papezinhos de anotação, um post-it, enfim. E tem essa caixinha menor, onde a gente coloca uma borracha, uma ponta de lapiseira, enfim. Então, essa aqui é a vista frontal. E para fazer, né, esse tipo de desenho aqui, existem normas que norteiam isso, tá? Que regem o desenho técnico, isso aqui é chamado de desenho técnico. Esse que eu fiz um pouco na correria, então não tive a preocupação de me ater às normas que regem o desenho técnico, tá? Mas só para a gente ter assim, uma ideia das medidas. Então, a gente vai imaginar que as chapas, as placas que compõem esse objeto, eles têm todas, tá? Todas elas vão ter 3 milímetros de espessura, enquanto que a caixinha maior ela vai ter 120 milímetros de altura, ou seja, 12 centímetros de altura por 9 centímetros de largura por 9 de profundidade. Vai ser uma caixinha em forma de paralelepípedo, né? Vai ter uma forma quadrada na base e um pouco mais comprida na altura, no comprimento. Aqui a gente vai ter acho que eu botei as medidas aqui, uma chapinha de 80 centímetros de largura, beleza? Acho que eu esqueci de botar essa medida aqui, mas acho que vão ser 60 milímetros de altura com um rasgo, né? Um rasgo de 20 milímetros de raio. Esse diâmetro, esse raio desse círculozinho que vai ser o furo por onde a gente vai estar pegando o papelzinho. Enquanto que a caixinha menor, ela vai ter 90 centímetros de largura por 90 de comprimento e 40 milímetros de altura, beleza? Todas as unidades aqui estão em milímetros. Aqui coloquei agora uma vista superior, como a gente estivesse vendo de cima esse objeto, para a gente ver aqui as características dele. Então, as placas da partezinha do meio dele vão ser separadas ali por 50 milímetros ou 5 centímetros, tá? E a gente vai ter um comprimento de 30 centímetros por 11 centímetros. Tranquilo? Todo mundo entendeu essa representação que eu fiz, esse desenho que eu tentei fazer? Pronto, massa. Então agora, sem mais delongas, bora colocar a mão na massa, beleza? Vai ser um pouquinho grande, já estamos se aproximando aí das 10h30, então bora começar. Vou agora entrar pelo celular, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vou entrar pelo celular, para compartilhar a tela do celular. E eu espero que vocês vão aí me acompanhando, né, enquanto eu vou fazendo, vou explicando os conceitos e tal. Então, bora lá. Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Não só sobre isso que eu acabei de falar, mas sobre o contexto geral. Dudu colocou, Arthur está com dificuldade. Cadê o Arthur? Não entendi, ele colocou aí no chat, Dudu?
Como é que Não, foi? é porque ele perguntou como é que poderia acessar lá no dele, porque ele não baixou o aplicativo, Sim. não, ele acessou pelo site. Entendi. Mas e aí, Arthur? Conseguiu? Tá tranquilo? Tá de boa? Pelo jeito ele conseguiu aqui. Pronto, massa. Vou entrar aqui pelo celular agora. Pronto, excelente. Vou desligar aqui minha câmera do computador, senão... Beleza, vocês conseguem me ouvir? Sim. 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 Pronto, massa. Vou iniciar agora o compartilhamento da minha tela do celular. E aí a gente vai iniciar a nossa modelagem. Beleza? Então vocês vão aí localizar o local, né, que vocês instalaram o OnShape, tá? Vão abrir o aplicativo e ele vai dar uma carregada, vai dar uma pensada aí, enquanto ele carrega. Vou mostrar agora para vocês como ficou a modelagem que eu fiz dentro do aplicativo. Tá? Vai carregar um pouquinho. Pronto. Muito provavelmente a interface inicial do aplicativo de vocês, se vocês já tiverem testado, criado algum... Gabriel colocou que a Jamile está com dificuldade para colocar a senha. A gente orientou ela como é que fazia para colocar a senha e ela falou que ia tentar de novo. Você conseguiu, Jamile? Tá tranquilo aí? Vou esperar ela colocar aí no chat. Ela disse que não está indo? Gente. Vou voltar aqui um pouco no chat. Continua dando inválido. Ixi. Você tentou, Jamile? Colocou tipo uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número, uma hashtag, sei lá, um asterisco, uma porcentagem. É isso, tem que ter tudo isso. Não pode ser só uma coisa dessas, entendeu? Tem que ter misturado ali letra maiúscula, letra minúscula, número, símbolo, sei lá. E tem que ter 10 caracteres também. E se eu não me engano, ele pede para você digitar essa senha 2 vezes para confirmar. Então, você tem aí que... não foi ainda? Caraca, que estranho. Porque, assim, todo mundo colocou, né, nesse padrão e a princípio foi de boa. Pronto aí, a Yasmin colocou a senha, deve ter pelo menos 10 caracteres, tem pelo menos um número, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. São esses os requisitos aí. Pode falar, professor. Não, eu pensei de alguém, você toca o barco aqui, eu pensei se ela de continuar tendo dificuldade, da gente compartilhar outra chamada e ela me mostrar como ela está fazendo. Pronto, beleza. Ou de repente, sei lá. Isso pode ser. Hein, Jamile, você quer? Você já conseguiu? Não, né? Esperar eu Sim, tentar mais uma vez. Gabriel. Aí, Gabriel já disse como ele fez. Ó. Faz como o Gabriel fez, pô. Acho que foi uma minúscula, né, Gabriel? Deixa eu ver aqui como é que você fez. Uma maiúscula, 6 minúsculas e 3 números. Pronto, pode botar até nessa. Eu peguei uma palavra fácil, por exemplo, e alternei as maiúsculas e minúsculas, e no final botei número, como o Gabriel fez. Só que eu fui alternando, né? Sei lá, abacate, aí botei A minúsculo, B maiúsculo, A minúsculo, fui alternando, e depois botei uns números no final, acabou muito simples mesmo. Sim. Então, assim, vou mostrar aqui, só rapidão aqui a peça, como ela é, na modelagem, tá? E aí a Jamile, ela tenta mais uma vez e dá um feedback aí pra gente, se ela conseguiu ou não. Então, como eu ia falando, pessoal, temos aqui o porta-lápis, tá? Ele modelado aqui a partir do OnShape. A gente pode ir girando aqui a visualização dele. Para vocês terem a
a ideia daquele desenho que eu fiz, e não pode ser considerado um desenho técnico, né, porque não está de acordo com as normas, mas só para orientar a gente aqui, ele serve, é bem tranquilo. Então, se eu posso selecionar aqui a vista que eu quero ter dele, então eu coloco uma vista frontal aqui, e a gente consegue ter a noção daquilo que eu representei como vista frontal no desenho, e do mesmo jeito a vista de topo também, tá? Então, o objeto é esse, não tem muito o que falar sobre ele, é um porta-lápis, porta-materiais de escritório em geral, tá? Então, bora estar iniciando agora a nossa modelagem. E eu queria saber da Janete, ou da Jamile, se ela conseguiu agora entrar no aplicativo. E aí, se ela tiver conseguido, a gente já começa. E aí, Jamile, conseguiu? João, vai tocando aí que eu estou controlando o chat aqui para ver o que ela fala, tá bom? Ah, pronto, Qualquer beleza. coisa, senão a gente vai atrasar muito. Eu estou prestando atenção aqui. Isso. Então, como o professor falou, vou estar iniciando aí. Eu espero que todo mundo já esteja nessa tela inicial do OnShape, tá? Como eu já fiz alguns aqui para testar e tal, as funções dele, aparece aqui o que eu já tentei fazer. Mas, provavelmente no de vocês não vai aparecer nada nessa interface. Então, vocês vêm aqui no mais, né? Clicou aqui no mais no canto, e vem aqui em criar documento, né? O Create Document. Aí ele pede para você dar um nome para o documento. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, porta-lápis. Porta-lápis EJ. Dou um OK, e aí ele abre a interface inicial do nosso aplicativo. Vai carregar um pouquinho. Pronto, beleza. Então, pessoal, quando a gente abre, né, a gente se depara de cara com o aplicativo, ele vem numa vista, né, numa visão que tem 3 planos. Tá? Se a gente tocar e for arrastando, a gente pode ir girando esses planos para ver o que cada um representa. Então, esse plano que tem aqui o nome front, ele é o plano frontal. Tá? Ele fica aí na vertical e fica de frente, teoricamente, para a gente. O plano, se a gente girar um pouquinho, a gente vê o plano direito, ou de right, né? Right significa direito, em inglês, e ele fica aí justamente à direita da nossa visualização. E tem o plano Só de topo. explicando, peraí, só dar uma explicação que vale a pena para não confundir, para não confundir right de direita e esquerda. É porque Sim. no inglês, upright, por exemplo, é em pé, né? Esse é o plano vertical em pé. E o front é como se fosse uma parede do fundo e uma parede lateral da sala, né? Então, esse right é right de em pé, vertical. Não é right de direita e esquerda, left, right, não. Enfim, e dando essa explicação dos 3 planos, a gente consegue ver aqui no centro, se eu aproximar um pouquinho, a gente vê aqui no centro, ó, onde está, estou passando a mão agora, tem um ponto. Esse ponto, ele representa, tá bom? Um ponto de origem do nosso modelo. Então, a gente vai estar se baseando nesse ponto para estar fazendo. Eu gosto sempre de deixar o nosso modelo centralizado nesse ponto de origem, e fica mais fácil a gente estar fazendo as coisas. Beleza? Então, como é que funciona, João? Beleza. Essa interface inicial, beleza. Mas como é que faço para desenhar, cara? Como é que faço para modelar as coisas? Primeiro passo, tá? Eu vou escolher um plano para começar a desenhar, porque o desenho em 3D, ele começa a partir de um desenho 2D, beleza? Para a gente fazer um cubo, primeiro a gente tem que fazer um quadrado e criar uma extrusão desse cubo, né? E, como eu já expliquei na aula passada para vocês, eu entrei no aplicativo e dei uma mexida e tal, então espero que vocês já estejam familiarizados com a interface. Eu vou abrir aqui esse menu no canto esquerdo, tá? E a gente pode esconder a visualização de alguns planos. Eu vou escolher, começar pelo plano de topo, tá? Esse plano que está deitado aqui. Então, eu vou esconder o plano frontal e o plano direito está em pé. Então, eu venho aqui, clico nesse olhinho, olha só. Ele escondeu os outros 2 planos, beleza? Então, vai ficar para mim só o plano de topo.
Uma dúvida que pode surgir, João, eu fiquei girando aqui e tal, acabei com a visualização toda do negócio, acabei desconfigurando tudo, como é que eu faço para voltar ao normal? Então você vem aqui, ó, nesse cubozinho, quando eu mexo o modelo, esse cubo aqui, ó, ele mexe também. Então você toca nele e aí você pode escolher a perspectiva que você quer. Eu gosto de usar a perspectiva isométrica, tá? Que ele deixa ele meio de canto, assim, uma vista de canto. Eu gosto de visualizar o modelo a partir disso. Tá? Mas você pode selecionar, por exemplo, para ver a vista de frente. E olha só que interessante. Quando eu boto a vista de frente, como eu escolhi um plano que está deitado, ele vai aparecer só uma linha. Tá? Porque eu estou vendo ele de frente, um plano que está deitado, ele vai virar uma linha. Mas quando eu dou uma girada, ele fica de frente para mim. Então, eu vou botar aqui, escolher a visualização de topo, e eu vou travar essa visualização, né? Clicando nesse cadeadozinho aqui. Ó. Quando eu travo a visualização, vocês podem ver aqui, ó, que independente do quanto eu mexo aqui, o meu cursor, o plano ele não muda. Eu só posso dar o zoom e tirar o zoom, beleza? Então é bacana essa ferramenta também. Então, sem mais delongas, vamos começar a desenhar agora. Para começar a desenhar, eu tenho que primeiro tocar nesse plano e ele vai ficar laranjinha. Tá? Quando ele fica laranja é porque eu selecionei esse plano. No que eu seleciono ele, agora eu vou querer criar primeiro a base do nosso objeto, né? A parte inferior dele, que vai ser uma placa de 30 centímetros por 11 centímetros. Então, a gente vai fazer isso agora nesse lápis aqui, tá? Então, ele abriu aqui uma série de opções. A gente não vai usar todas elas, por motivos óbvios do tempo. Então, as principais são uma linha, né, bem simples, você vai criar uma linha a partir dele. Um retângulo de canto, você seleciona um ponto e aí cria um retângulo. Um retângulo de ponto central, você seleciona um ponto e cria um retângulo a partir com centro nesse ponto. A gente vai usar essa opção agora para fazer. Mas, dando continuidade aqui nas opções, a gente tem um círculo de ponto central. Então, você tem que selecionar um ponto e a partir dele você cria um círculo com um ponto central, né? O centro do círculo vai ser aquele ponto. Um círculo a partir de 3 pontos, então você vai selecionar 3 pontos e o aplicativo cria um círculo para você. Um elipse, que é tipo um círculo achatado, digamos assim. A definição de elipse é um pouco mais complexa do que isso, mas vamos imaginar um elipse como um círculo achatado. Um arco de 3 pontos é basicamente uma parte de um círculo, tá? E assim, enfim, tem várias opções nele, a gente pode ir explorando isso, mas, a princípio, eu vou querer criar um retângulo de ponto central, beleza? Tem outras opções aqui, enfim, mas eu venho aqui e seleciono Center Point Rectangle, né, retângulo de ponto central, e olha só, se eu tocar e segurar, aparece uma... Opa, não, errado. Se eu tocar e segurar, aparece uma mirazinha, beleza? Essa mira eu posso selecionar alguma coisa. Como vocês podem ver, eu saí aqui da seleção do retângulo, então eu tenho que voltar de novo, venho aqui, seleciono o plano, seleciono... Opa, acho que eu fiz uma besteira aqui, hein? Então, vamos lá, voltando de novo. Vou no lápis, seleciono um plano, venho aqui, retângulo de ponto central, seleciono o ponto da origem do meu sistema, tá? Ou seja, o centro desse retângulo vai ser a origem do meu sistema. Já selecionei aqui, agora é só arrastar, olha só, vou deixar em qualquer medida aqui, depois a gente vai mudar isso. Tá? E aí ele criou um retângulo para mim. Saí daqui da seleção do retângulo. E agora, vocês podem estar se perguntando, João, como é que eu dou a medida para esse retângulo? Você falou que vai ser uma base que vai ter 30 centímetros de largura por 11 de profundidade. Pode falar, professor. Eu queria dar uma sugestão, porque parece que algumas pessoas estão com medo, né, do celular travar, e parece que alguns estão, talvez, né, não sei, né, porque eu vi ali o bate-papo, fiquei com a impressão que estavam com medo de travar. Então, o que pode ser feito, com a sua aprovação, é claro, né, apesar de ser o coordenador, quem comanda essa apresentação é o João, né, eles poderiam, né, depois assistir a tua apresentação no YouTube e repetir o que você está fazendo, né, para poder fazer com mais calma. Sim. Eu consegui acessar, cara, a internet tá meio lenta, mas o aplicativo entrou. Ah, legal, perfeito, tá bom.
Eu vi que o Então, pessoal toca o falou barco. aí do retângulo, eu vou retomar aqui, tá? Tá bom. Então vamos lá, voltar para o início aqui, tirar esse rascunho. Então vamos lá. Para criar esse retângulo, pessoal, eu tenho que vir no lápis, tá? E ele vai pedir, tá aqui em vermelho, para eu selecionar um plano de rascunho, tá? Como eu escolhi começar pelo plano de topo, eu venho aqui e toco no plano de topo. Ele ficou laranja e foi selecionado. Agora ele me dá as opções do que eu posso criar. Então eu posso criar uma linha, um círculo, enfim. O que nós vamos criar é um retângulo de ponto central, tá? Então é a terceira opção da esquerda para a direita na primeira linha. Então toco aqui, ele vai pedir primeiro o nosso ponto central. Então eu toco aqui na origem do meu sistema, ele selecionou a origem e arrasto a partir dela e crio o nosso retângulo, beleza? Quem não conseguir acompanhar, como o professor deu a sugestão aí, eu acho que seria mais interessante estar vendo, assistindo aqui a demonstração que eu estou fazendo, e aí depois, com mais calma, vocês pegam, e no vídeo vocês podem voltar, podem deixar mais devagar, botar em 2x, sei lá. Então, é uma possibilidade também. Então, vocês podem estar se perguntando agora, João, como é que eu dou as medidas desse retângulo? Você falou que a nossa base vai ter 30 centímetros de largura por 11 de comprimento. Como é que eu faço isso? Então, primeiro, vocês lembram que eu falei sobre aquela questão do sistema imperial, sistema métrico? Eu tenho que mudar, ele vem por padrão do sistema imperial, eu tenho que mudar para o sistema métrico. Como é que eu faço isso? Os 3 pontinhos aqui. Ele vai abrir os detalhes desse meu projeto. Tá? Todo mundo conseguiu abrir essa visualização? Sim, sim. Pronto, beleza. Você vem aqui em units, tá? Que é de unidades. E aí ele vai dizer, a gente tem 3 unidades principais: comprimento, ângulo e massa. Então a primeira delas é o comprimento, length, né, de comprimento. Ele está em inch, que é polegada. Eu toco nisso aqui e vai aqui em milímetro. Tá? A gente vai estar usando a unidade milímetro. Para ângulo, a gente deixa no degree, que é de graus. A gente não vai estar usando medidas angulares aqui. E para massa, a gente também não vai estar usando, mas é interessante colocar no quilograma. Beleza? Você vem aqui, dá um save. Aí agora a gente pode dar as medidas do nosso modelo nas medidas do sistema métrico. Então, para dar uma medida, eu venho aqui de novo no lápisinho, né, para continuar fazendo o nosso rascunho, e vou descendo aqui, ó, até chegar na opção de dimension, ou dimensão. Tá? Ele vai ter essas setinhas aqui entre 2 linhas, você toca nela, e aí você precisa selecionar, olha só, uma linha que você vai dar a dimensão. Então, eu toco nessa linha do nosso retângulo e vou dar a dimensão para ele. Vocês vão ver aqui que eu criei ele meio aleatório, então ele veio com a medida aleatória também. Nesse caso foi de 194,988 milímetros. Eu clico nesse 194 e eu posso redefinir essa medida. Tá? Eu coloco aqui 300 milímetros, que equivale a 30 centímetros. Beleza? Então vem aqui, ó, 300. Confiro se está em milímetros. Tá? Aqui do lado a gente pode ver essa unidade. Coloco aqui, né? Posso selecionar e tal, mas vem aqui em milímetros e confirmo. Ele já deu uma aumentada aqui no retângulo e eu faço isso para outra linha também. Tá? Então, de novo, vocês podem ver, ó, a última função que eu uso foi a de dimensionar. Ela vai ficar aqui, ó, nesse topo aqui. Posso clicar nela de novo e aí seleciono outra linha para dar outra dimensão. Então, venho aqui, coloco no número, coloco agora 110 milímetros, que equivale a 11 centímetros. Que são as medidas da base do nosso objeto. Tranquilo até aqui, pessoal? Fizemos aí agora um retângulo de 30 centímetros por 11 centímetros. Todo mundo conseguiu fazer? Eu não consegui fazer porque eu estava prestando atenção e na hora que eu fui tentar acompanhar não deu. É verdade, eu também não. fazer Eu não, tô acompanhando a explicação. Ah, então pronto. Então vocês preferem que eu faça, vocês acompanhem, e aí quando o vídeo for postado, vocês refazem? Isso, acho que Isso, fica Gabriel, mais 300 por 110. Fica mais fácil, né? Pronto, tranquilo. Então, vou estar fazendo isso. Vou estar fazendo meio que um tutorial aqui ao vivo, e aí no vídeo vocês podem pausar, podem ir e voltar, beleza? E fica até melhor para ver. Então vamos lá. Agora, o Dudu falou que está fazendo enquanto assiste. Pronto, se você conseguir acompanhar, tá perfeitamente tranquilo, beleza? Então vamos lá.
eu vou destravar a minha visualização, que agora eu posso girar isso aqui. Como vocês podem ver, esse retângulo, tá? Esse retângulo aqui, ele é algo plano, né? Ele não existe tipo, em 3 dimensões, ele só está em 2 dimensões. Como é que eu dou uma terceira dimensão para isso, João? Então vamos lá, a gente vai agora, ao invés do lápis, a gente vem nessa esferazinha aqui, ó, e a gente vai ter 2 opções. Uma de extrusão, essa primeira, e outra de revolução. Não vou estar explicando aqui em detalhes o que é cada uma, mas bem por cima mesmo, a extrusão é o que a gente faz para fazer esse retângulo virar um paralelepípedo, beleza? Enquanto que uma revolução, a gente faria esse retângulo girar por meio de, em volta de um eixo para criar uma forma. Então, só para exemplificar aqui, vou ativar minha câmera aqui do computador, só para exemplificar como é que funciona uma extrusão. Vocês imaginem, pessoal, essa garrafa aqui, ó, ela é, olhando assim do topo, ela é redonda, tá? Então, a gente poderia pegar essa linha do lado dela, tá? E fazer uma revolução, ou seja, eu girando essa linha em torno de um eixo que fica no centro da garrafa, eu posso criar essa garrafa, tá? Ao invés de ir modelando parte por parte, eu pego, faço uma linha que passa pelo lado dessa garrafa, a tela do celular apagou aqui, passa pelo lado dessa garrafa, e quando eu girar essa linha, ela vai criar o formato da garrafa. Existem formas que a gente tem no nosso dia a dia que são resultados de uma revolução, como, por exemplo, um cone. Se eu pegar, fizer um triângulo, né, fizer aqui um triângulo e colocar um eixo de revolução, quando eu girar esse triângulo ao redor desse eixo, ele vai criar um cone, beleza? Da mesma forma também, um cilindro. Se eu pegar esse retângulo, colocar ele para girar em torno de um eixo, né, ele vai virar um cilindro ali, beleza? Um disco, enfim. Todo mundo entendeu essa explicação a respeito de que é uma revolução? Isso, Yasmin. O globo terrestre também. Se eu pegar, por exemplo, uma forma que seja assim, né, por exemplo, e girar ele em torno de um eixo, ele vai virar uma esfera. A gente não vai estar trabalhando com coisas esféricas aqui, mas enfim. Essa explicação espero que todo mundo tenha compreendido aí. Então, voltando aqui para o aplicativo, eu venho aqui nessa esferazinha e vou na opção de extrusão. Tá? A gente não vai estar usando a revolução aqui, eu vou usar só extrusão. E ele vai pedir aqui algumas informações. A primeira delas é, eu venho aqui, ó, esse depth, ele vai ser o comprimento dessa extrusão, ou seja, a espessura que eu quero para minha chapa, né? Quão largo eu quero que esse material seja. Então, eu venho aqui e seleciono 3 milímetros, porque eu falei que as chapinhas que vão compor o nosso porta-lápis vão ter uma largura ali de 3 milímetros, beleza? Então, confirmo aqui 3 milímetros. Vocês conseguem ver que aqui do lado, ó, a visualização dele já mudou. E, a princípio, é isso. Então, dou um confirmar. E agora sim, esse retângulo que a gente criou, vocês veem aqui, ó, que ele não é mais um plano, tá? Ele é agora um objeto tridimensional. Ele tem uma profundidade aqui, uma largura, digamos assim, uma espessura. Vou voltar aqui de novo para a minha vista de topo, e aí ele vai mostrar o topo aqui do nosso objeto. Vou colocar aqui, travar a visualização, vou destravar aqui, e vou mostrar para vocês o seguinte. Posso esconder agora o plano de topo, porque a gente já tem um objeto. Para estar criando agora como é que posso dizer, os compartimentos desse porta-lápis, eu vou precisar selecionar o plano que fica em cima do nosso paralelepípedo, tá? Então, tirar a seleção aqui. Se eu clicar 2 vezes fora, ele tira a seleção, tá vendo? Quando eu seleciono, ele fica amarelo. Quando eu clico 2 vezes fora, ele volta ao normal. Então, eu tenho que vir aqui, ó. Venho aqui no topo, seleciono esse plano. E agora eu crio mais um desenho, tá? Agora eu vou fazer aquela caixinha que fica no canto esquerdo, que é onde vão os lápis e as canetas, né? Caixinha mais comprida, beleza? Então vamos lá. Eu vou querer criar primeiro, deixa eu ver aqui, uma linha, porque essa caixinha, ela fica a 2 milímetros, travar aqui a visualização, ela fica a 2 milímetros, não, a 10 milímetros de distância do canto desse nosso paralelepípedo que a gente criou, beleza? Então eu venho aqui, ó,
seleciono um ponto de canto do nosso objeto, e aí arrasto a partir dele, você que não vai, aqui. Deixar aqui por enquanto, tá? E agora eu vou dar uma medida para ele. Vocês já entenderam como é que a gente tem que estar fazendo, né? A gente primeiro dá... A gente primeiro cria uma linha para depois dar uma medida para ela. Então, esse padrão vai se repetindo agora. Então, eu coloco aqui, ó, 10 milímetros, que equivale a 1 centímetro. Beleza. Ficou aqui. E olha só que interessante agora. Eu tenho como tornar essa linha uma linha de construção. Então, eu venho, seleciono ela e clico aqui, ó, depois dessa linhazinha, vem aqui, ó, na opção linha de construção. O que vai acontecer? Ela ficou tracejada, ó, não sei se vai dar para ver aí, mas ela virou uma linha tracejada, virou uma linha de construção, ela vai só me auxiliar, tá, a criar o meu objeto. Não vai ser algo que vai realmente existir no meu objeto, vai ser uma linha de construção. Então, mais uma vez, crio outra linha aqui, seleciono aqui o ponto final dessa linha, e venho aqui para o lado. Vocês percebam que quando eu faço um movimento em qualquer direção, a linha fica branca, mas quando eu faço ele um movimento reto, digamos assim, ou seja, a 90 graus dessa outra linha, ele fica tracejado e trava um pouco a visualização. Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão sentir isso também. Então, finalizo aqui, tiro a seleção da linha, venho aqui para dar uma dimensão para ela agora. Então, coloco aqui a medida de 10 milímetros e pronto. O Dudu perguntou, como você fez essa linha de demonstração? A linha de construção, Dudu, ela representa que não vai ser usada no desenho final, tá? Isso representa que essa linha vai ser usada só para eu ter uma noção das distâncias. Para fazer isso, eu seleciono essa linha e venho aqui, ó. Você consegue ver o meu cursor, né? Tá se mexendo aqui. Nessa opção aqui, ó, tem uma linha reta aqui e uma linha tracejada do outro lado. Eu clico nessa opção, beleza? Então, cliquei aqui, olha só, ela transformou essa linha que eu fiz em uma linha de construção. Tranquilo até aqui, pessoal? Pronto, funcionou. Para colocar a medida, você vem aqui no lápis e vem aqui, ó, Dimension, que é de dimensão. Quando você selecionar uma linha, ele vai dar uma dimensão para essa linha, beleza? Tranquilo. E aí vai aparecer um número aleatório, né? Porque a gente faz as medidas de início meio aleatórias, mas aí você toca nessa... pessoal, vocês me ouvem? Crava um pouquinho, João. A minha internet deu uma oscilada aqui. Vocês conseguiram captar até onde? Eu não sei até onde eu estava falando normal. Quando você ia colocar a dimensão da linha. Ah, sim, sim. Então, assim, a linha de construção, eu acho que eu finalizei essa explicação da linha de construção. Então, como eu ia falando, antes de travar, o nosso porta-lápis, a nossa caixinha da esquerda, ela vai ter um formato quadrado. Vai ter um formato quadrado de base. Então, como é que eu faço isso? Venho aqui, seleciono um retângulo de centro. Não é mais um retângulo de canto, melhor dizendo. Ao invés de um retângulo de ponto central. Porque eu criei um canto para ele, olha só. E esse canto vai ser esse ponto aqui, ó. E a partir disso, eu arrasto. Posso deixar de qualquer jeito mesmo. E, como vocês podem ver, eu já criei aqui um retângulo nessa face de cima dele. E vai ter esse retângulo 90 por 90. Vai ser 9 centímetros por 9. Então, eu venho aqui, Dimension, seleciono a linha, coloco na medida e coloco 90. Coloquei 90 aqui, ele já mudou.
toco na outra linha agora, coloco aqui 90. Pronto. Então agora eu criei, olha só, um quadrado de 90 por 90, que está distante de cada canto. E cada canto que a gente tem aqui, ele está distante 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Se eu tocar e arrastar aqui também, é possível mudar a visualização dessa cota, é uma chamada medida, né? As medidas no desenho técnico são chamadas de cotas, mas isso não interfere muito não. Então agora, pessoal, eu quero criar o seguinte, a nossa chapa ela tem 3 milímetros de espessura, então se eu subir, fazer uma extrusão desse retângulo, não vai ser legal porque ele vai subir como se fosse um paralelepípedo completo. Então eu tenho que dar uma distância, né, de 3 milímetros para que eu possa criar a visualização da caixinha, né, digamos assim, do nosso porta-lápis. E para isso, eu vou usar mais 2 linhas de construção. Tá? Então, pego aqui a linha normal e vou para um canto. Tá? Selecionei um canto aqui, ou seja, um ponto, e venho para o outro canto aqui. Ó. Pronto. Então essa linha agora a gente pode chamar ela de linha diagonal desse quadrado que eu fiz. Então faço a mesma coisa para outra diagonal. Tá? Então, fiz aqui. E olha só, a interseção, ou seja, o cruzamento dessas 2 linhas, eu vou tornar elas de construção. Tá? O cruzamento dessas 2 linhas nos dá um ponto. Esse ponto é justamente o centro do nosso quadrado. Tá? Então isso fica mais fácil para a gente vir aqui, ó, venho no lápis, coloco um retângulo de ponto central, e quando aparecer a mirazinha, né, eu toco seguro para aparecer a mira, eu venho aqui nesse ponto, que é o centro, tá? E aí eu coloco agora nessa linha aqui, pronto, ele virou um retângulo, ou seja, no nosso caso um quadrado, que tem um ponto central, e esse ponto central é o mesmo desse quadrado maior. Só que agora, como cada lado dessa caixinha vai ter 3 milímetros de espessura, o que é que a gente pode estar fazendo? A gente pode pegar aqui, ó, pega 90 menos 3, vai dar um lado, e 90 menos 3 vai dar o outro lado. Então, esse retângulo de dentro tem que ter 90 menos 3 menos 3, ou seja, 90 menos 6 dá 84. Então, esse quadrado de dentro tem que ter 84 milímetros. Então, eu venho aqui, dou a dimensão para ele, seleciono a linha, estou na medida, 84. Pronto, olha só. Vou dar um zoom aqui. Vocês podem ver que a gente tem um quadrado por fora e um quadrado por dentro, separados por 3 milímetros cada um. Agora sim a gente pode fazer uma extrusão da nossa caixinha. Então, a gente vem aqui, ó, seleciona primeiro, tá? Para selecionar, eu toco e seguro, até aparecer essa mirazinha, esse indicador, e venho aqui, ó. Vocês podem ver que onde eu estiver selecionando vai ficando amarelo, laranja, sei lá que coisa. Então, eu seleciono essa região entre essas 2 linhas que eu criei, beleza? Entre esses 2 quadrados. E aí ele vai selecionar isso tudo. E agora sim eu posso fazer uma extrusão disso. Isso vai virar a nossa primeira caixinha. Então eu venho aqui na parte de extrusão. Ele vai me pedir uma medida. Essa medida vai ser a altura da caixinha. Como eu falei, vai ter 12 centímetros. Portanto, 120 milímetros de altura. Eu venho aqui no comprimento, coloco 120, confirmo. E olha só. Já posso confirmar aqui. Quando eu destravar a visualização e girar, olha só que interessante. Já criei aqui nossa primeira caixinha do nosso objeto. Todo mundo compreendeu até aqui o processo que eu fiz? Meu bugou aqui, professor. Sumiu tudo. Como assim, rapaz? Sumiu Ué, tudo eu fui como? apertar aí na parte que você coisa. Eu acho que eu cliquei no lugar errado. Aí foi e sumiu. Putz. Velho, faz assim, no vídeo, você acompanha direitinho, para o vídeo, volta, beleza? Então, é um pouco complexo, eu sei. Complexo, um pouco não, é bastante complicado até. Então, vocês acompanham agora, beleza? Para aprender o que eu estou fazendo, né? Já ver o que eu estou fazendo. Mas aí no vídeo, quando a gente postar, a gente vai tentar dar uma adiantada aí para postar esse vídeo o quanto antes. Vocês fazem e mandam um print para a gente, enfim. Beleza? Pode ser assim? Pronto, beleza. Então vamos lá. Voltando aqui, eu quero criar agora a caixinha que vai ficar aqui, ó, na nossa direita do porta-lápis.
Então eu venho aqui, vou travar aqui na visualização de topo de novo, seleciono esse plano, e aí agora eu clico no lápis para ele abrir um novo rascunho, beleza? Então agora eu tenho que fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz no outro lado. Eu venho aqui para uma linha, dou um zoom aqui e seleciono primeiro esse ponto aqui e venho aqui para o lado, beleza? Agora eu quero dar uma medida para essa linha, vai ser aqui de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Tá? Eu quero tornar essa linha de construção, cliquei aqui, pronto, tornou uma linha de construção. E o processo é o mesmo que eu fiz do outro lado, beleza? Eu quero criar uma caixinha igual àquela que eu fiz, só que agora ela vai ter uma altura de, não me lembro exatamente quanto é a altura agora, 40 milímetros. Tá? Então eu vou colocar outra linha de construção que vai dar uma distância aqui de 10 milímetros também. Então, coloco a minha mira aqui, desço aqui uma medida aleatória, venho aqui para colocar a dimensão dela, coloco aqui 10. Confirmei. Quero tornar essa linha de construção agora. Então agora, olha só. Do mesmo jeito que eu tinha aqui, eu tenho uma distância de 10 milímetros à direita e abaixo do nosso canto. Então agora eu posso criar mais um retângulo de canto. Então seleciono esse ponto aqui, ó, e vou vindo aqui, deslizo meio aleatório aqui, e agora eu vou dar uma medida para esse retângulo também. Como eu falei, essa caixinha vai ser igual à outra que a gente fez, só vai mudar a altura. Eu vou dar uma medida de 90 de largura, beleza? E aqui, 90 de comprimento. Oxente. Como vocês podem ver, ele não está permitindo, ó, eu coloque aqui a minha medida. De 45, então devo ter cometido algum erro aqui. Vou desfazer aqui o que eu estava fazendo. Tá? Esse processo é bem tranquilo. Vou desfazer aqui. Vou ter que refazer esse retângulo agora. É, isso mesmo. Tem que refazer o retângulo. Errei em alguma coisa aqui. Vou estar voltando aqui. Vou refazer aqui de novo, tá? Retângulo de canto. Vou aqui no ponto. Tá errado, de novo. Então, ó, seleciono esse ponto aqui e venho dando aqui as nossas medidas. Eu vim aqui agora, dimensão 90 milímetros. Vai ser a largura mais 90 milímetros. Vai ser a altura dele, quer dizer, a profundidade. Beleza, como eu falei, ele vai ser igual ao outro, então o processo que a gente vai fazer vai ser igual também. Vou criar uma linha agora que vai ser uma diagonal dela. Tá? Então conecto os lados opostos, quer dizer, pontos opostos desse quadrado. Venho aqui, beleza, criei uma diagonal. Quero transformar essas linhas em linhas de construção agora. Seleciono elas, venho aqui, beleza. Coloco duas vezes fora da nossa seleção, viraram duas linhas de construção. Então, criei aqui um centro para esse quadrado, e agora eu vou criar um retângulo de ponto central, seleciono o ponto que é o centro desse quadrado, coloco ele sobre essa linha aqui, e aí só preciso dar uma medida para ele. Quando eu coloco aqui a dimensão, 90, tira 3 de cada lado, 90 menos 6, 84. Beleza? Então, venho aqui, 84. Pronto, beleza. Deixa eu ver o que o pessoal está colocando no chat aqui. Não estava prestando atenção. Quando eu crescer, eu quero ter a paciência e a calma do João. Pô, é um processo que exige bastante calma mesmo. Às vezes você erra, tem que estar desfazendo o que você fez, enfim. Um processo bem, bem complicado mesmo. Então, como vocês puderam ver aqui, ó, eu posso fazer agora a nossa extrusão. Para isso, eu seleciono o nosso espaço entre as duas linhas, tá? Então, fiz alguma coisa aqui.
Seleciono esse espaço entre as duas linhas, e aí eu venho aqui na parte de extrusão, seleciono aqui uma medida, simétrico não, seleciono aqui uma medida de 40 milímetros, uma vez que ele vai ter 40 milímetros de altura. Quando eu confirmo aqui, destravo a visualização, olha só, vou colocar uma vista isométrica aqui para a gente ter uma ideia de como está ficando. Beleza, pessoal? O processo foi igual a essa outra caixinha aqui, mas a diferença foi a altura entre as duas. Tá? Essa aqui ficou com 40 milímetros de altura e essa aqui com 120. Tranquilo, né? Deixa eu ver aqui. O Gabriel falou que tá animadaço. Velho, é um negócio que, para quem gosta de fazer isso, eu curto bastante essa parte de modelagem. É uma parte da minha área que eu gosto bastante de projetar as coisas. É um negócio que me empolga bastante também. Então, assim, eu vou falar com o professor Caribé para ele postar o quanto antes essa aula, para vocês terem essa empolgação de estar fazendo, beleza? E aí, vocês estarem fazendo também, acompanhando pelo vídeo e tal. Todo mundo entendeu até aqui, pessoal? Sim. Tranquilo, né? Sim? Pronto. Vou fazer agora aquela parte do meio, a parte central, que vai ser onde a gente vai colocar o papel, né? Seja um post-it, um papelzinho de anotação. Beleza? Então, travo de novo aqui na visualização de topo, seleciono essa vista de topo, venho aqui no lápis para criar um novo desenho. Aquela nosso desenho que eu fiz, né, o desenho técnico, entre muitas aspas, ele fica a um centímetro de distância de cada um dessas caixinhas. Então, eu tenho que vir aqui, linha, seleciono essa linha aqui, ó, em qualquer ponto dela e arrasto para o lado. Vocês conseguem ver que, enquanto essa linha estiver torta, ela fica sólida, né? Ela fica toda. Mas quando eu faço ela reta, ó, ele dá um pouco uma travada. Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão sentir isso também. Ele dá um pouco de travada na movimentação dela e fica meio tracejado. Então eu consigo saber que essa linha está perfeitamente reta. Tá? Soltei aqui um ponto qualquer e vou dar uma medida para ela agora de 10 milímetros. Ou seja, 1 centímetro. Tranquilo? E agora eu quero tornar essa linha de construção, eu venho aqui, transformei ela em uma linha de construção. Do mesmo jeito, eu venho aqui, crio outra linha, em qualquer ponto aqui dessa outra linha aqui, coloco ela para o lado, vou aqui na dimensão. Um processo bem repetitivo às vezes, né? Vocês vão perceber isso. Coloco aqui os 10 milímetros, tornei ela de construção, tornei construção, saí da visualização, pronto. Então, cada ponto desses que eu criei agora, ele tem 10 milímetros de distância da direita e 10 milímetros de distância da esquerda. Tá? O que é que eu tenho que fazer agora? Tenho que criar um retângulo que passe por esses pontos, beleza? Eu venho aqui, ó, retângulo de canto. Sei lá. Vocês percebem que quando eu seleciono esse ponto e vou aqui para baixo, ó, ele cria uma visualização para mim, tá? Que fica alinhada com esse ponto. Então, vou me aproveitar dessa função. Vou vir aqui, ó, nesse ponto, deslizar para baixo, ele vai começar a criar uma linha. Tá? Então, esse aqui vai ser o meu primeiro canto do retângulo. Eu arrasto ele para vou me usar dessa ferramenta também para cá para cima. A princípio, esse retângulo não tem medida, ele está completamente aleatório, mas agora que eu vou começar a dar as dimensões dele. Então, como a gente já deve imaginar, a medida lateral dele já está correta, porque ele tem 10 milímetros de distância da direita e 10 milímetros de distância na esquerda. Então, ele já tem a largura dele já está correta. Beleza? Agora eu vou configurar a altura que ele vai ter. Como eu quero que ele seja distante, a distância entre uma placa e outra seja de 50 milímetros, eu tenho que pegar esse 110 aqui da largura total e dividir, né, 110, quer dizer, subtrair 110 de 50, 110 menos 50 dá 60, ou seja, sobra 60 milímetros de folga. Então eu tenho que dar
30 milímetros de distância da linha daqui para cima e 30 milímetros de distância daqui para baixo. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui. Deixa eu ver por onde eu vou começar aqui. Está um pouco complicado. Mas eu acho que vai ser melhor para a gente entender se eu fizer de outro jeito, de outro modo. Então, quem estiver no vídeo pode dar uma retornada aí. Não precisa fazer do jeito que eu fiz. Eu vou voltar aqui tudo agora. Desfazer esse retângulo que eu fiz, beleza? Eu vou usar uma ferramenta um pouco mais simples. Vou usar aqui, ó, retângulo de ponto central. E vou centralizar ele no centro desse plano. E venho aqui, ó, e coloco ele para ser coincidente com qualquer um desses pontos. Então, pode ser qualquer um dos dois. Ele vai ficar com 10 milímetros, ele vai ser simétrico, né, com 10 milímetros de distância. Então, agora eu preciso dar uma altura para ele. Eu posso fazer isso, venho aqui na dimensão, ver se ele vai assim, 50. Acho que foi. Está centralizado aqui com 50. Beleza, pessoal. Agora a gente precisa criar uma linha que seja 3 milímetros. Primeiro, né, vou tornar esse retângulo aqui, ó, seleciono todos os cantos dele e torno linhas de construção. Pronto. Eu não vou usar esse retângulo a princípio. Quer dizer, vou usar duas linhas dele. Vou usar duas linhas. Então, vou usar duas linhas dele, que vão ser a de cima e a de baixo. As do lado pode ser de construção. Agora, tenho que vir aqui, ó, e criar uma linha que tenha 3 milímetros de comprimento e que comece nesse ponto aqui e venha aqui para baixo. Venho aqui no lápis, dou uma dimensão para essa linha. Ela tem que ter 3. Não são 30, são 3. Não. Volto aqui para a dimensão. Seleciono a minha linha. Coloco 3. Confirmo. E faço a mesma coisa lá embaixo. Tá? Aqui embaixo. Coloco uma linha. Coloco no ponto. Subo ela com a medida aleatória, como você já está acostumado a fazer. Coloco a dimensão. E agora sim eu digo a medida dela, que vai ser 3. Pronto. Beleza. Com essas linhas, elas determinam a largura da chapa que a gente vai estar usando. Então agora a gente pode traçar uma linha que vai ser reta e vai começar nesse ponto. Não. Errei aqui. Errei alguma coisa. Vou voltar aqui. Tenho que criar uma linha que começa nesse ponto e que vai reta para o lado. Poderia já fazer direto aqui, né? Então, acho que começar aqui, nesse ponto, e vem reta para o lado. Nossa, como eu vou fazer isso? Vou colocar aqui mesmo. Meu Deus. Como eu falei, exige um pouquinho aqui de paciência, né? Por algum motivo ele não está me deixando fazer essa linha correta. Vou tentar de novo. Seleciono um ponto e venho aqui reto para o lado. Pronto. Vou fazer aqui e dou uma medida agora. E essa medida vai ser justamente a largura que a gente quer, que vai ser 80. Vou ver aqui, coloco 80. E agora sim, ele vai de um lado ao outro. Beleza? E a mesma coisa desse outro lado. Venho aqui, crio uma linha. Não. Crio uma linha. Nesse ponto aqui. Gente. O que não está indo? Vou tentar de novo. Vamos lá. Pego esse ponto. Caraca, ele não está me permitindo criar uma linha aqui. Velho. Linha. Venho para esse ponto. Agora sim. Criei uma linha aqui. Está na horizontal. Venho aqui e dou a medida dela. 80. Como vocês podem ver,
a gente precisa fechar essas linhas, né? Que ela chega aqui, ó, e nesse espaço ela fica uma linha de construção. Então, eu venho aqui, agora é bem simples. Nesse caso, eu não vou nem precisar dar uma medida, ó. Eu venho de um ponto a outro, ela já entende essa medida aqui. Então, agora, ela criou uma linha aqui para mim agora, fecha esse retângulo que eu fiz, e vou fazer a mesma coisa aqui. Faço uma linha, venha daqui até aqui, prontinho. Agora a gente pode fazer uma extrusão dessas duas regiões. Como é que faço isso? Venho aqui, seleciono essa região e, meu Deus, fiz errado. Vamos lá, seleciono essa região e essa região. Como vocês podem ver, o que ficou laranja, pessoal, foi esses retângulos que eu acabei de criar, beleza? Então eu vou fazer uma extrusão agora com 50 não, 60, na verdade, 60 milímetros de altura. Então, venho aqui, extrusão, coloco, não é simétrico, 60 milímetros. Quando eu confirmo e destravo a visualização, a gente consegue ver agora, vou colocar aqui no isométrico, a gente consegue ver que eu criei essas duas placas paralelas que vão ser onde a gente vai colocar esses, sei lá, um post-it, um papelzinho. Tá? A Janete colocou aí que admira a minha paciência. É bem repetitivo, bem estressante um pouquinho fazer essas coisas, mas com um pouquinho de paciência a gente consegue. Todo mundo entendeu isso que eu acabei de fazer? Eu só subi, digamos assim, essas duas placas, tá? Não fiz uma caixinha como eu fiz na direita nem na esquerda, eu subi só essas duas placas paralelas. Só que no desenho que eu mostrei para vocês, ele tinha uma cavidade aqui, né? Travar aqui a visualização, ele tinha uma cavidadezinha aqui, só nessa placa da frente. Como é que eu faço isso? Através agora da extrusão também, só que agora eu vou ensinar vocês a fazerem uma extrusão negativa. Como é que é isso? Ao invés de adicionar material, eu vou tirar material. Tranquilo? Então agora, ao invés de selecionar a vista de topo, eu vou selecionar minha vista frontal. E agora eu... frontal. Travo minha visualização e seleciono essa face aqui. E aí eu vou começar um rascunho nessa face agora. Porque, olha só, eu preciso do meio dessa face para fazer o círculo, né? Aquela cavidadezinha. Então eu crio uma linha, começa nesse canto, vem para cá. Tenho que tornar ela uma linha de construção. E ela vai ter metade da largura disso. Como eu falei que a largura dela vai ter 80 milímetros, a metade disso vai ser 40. Então, venho aqui na dimensão, coloco 40. Pronto, agora que eu coloquei essa medida, esse ponto aqui, ó, ele representa exatamente o centro dessa face, né, o centro dessa linha. E agora, para criar aquela cavidade, eu vou usar uma função diferente. A gente tem usado aí muita linha e muito retângulo, eu vou usar um círculo agora. Então, venho aqui no lápis, venho círculo de ponto central, beleza? E como o nome já diz, o nome já sugere, eu tenho que escolher um ponto central para esse círculo. Então, coloco aqui a visualização, nesse ponto que eu criei, e arrasto, e olha só, ele vai criar um círculo para a gente. Tiro aqui da seleção do círculo, e como eu mostrei para vocês, esse círculo tem um raio de 20 milímetros. Portanto, o diâmetro dele é 40. Não sei se vocês já viram isso na matemática, né? Mas quando um círculo tem um determinado raio, o diâmetro dele vai ser 2 vezes esse raio. Desenhar em 2D, em 3D, exige um pouco de conhecimento em geometria também. Tá? Então, vamos lá. Criei aqui esse círculo, eu preciso dar uma dimensão para esse círculo. Venho aqui no lápis, dimensão, e aí eu seleciono esse círculo, e ele vai pedir, ó, esse símbolozinho, ele representa o diâmetro. Tá? Então, como eu falei que o raio é 20, o diâmetro é 40. Então, e uma medida de 40, esse símbolozinho, ó, o símbolo que eu estava falando, era esse aqui, ó. Se eu der zoom, não muda nada, mas esse símbolozinho aqui, ó, é diâmetro. Então, ele pede o diâmetro desse círculo. Então,
girar aqui para vocês verem. Ó. Eu criei um círculo nessa face da frente do nosso objeto. Eu preciso cortar esse objeto a partir desse círculo, para criar aquela cavidadezinha onde a gente vai pegar o papelzinho. Né? Então, como é que eu faço isso? A partir também da extrusão. Né? Então, vou colocar a vista de frente. Eu seleciono esse círculo, não, essa metade aqui do círculo, e venho aqui, ó, extrusão. Ele vai abrir um menu. E olha só o que acontece. A gente tem várias opções aqui. Solid, Surface, enfim. O que é que a gente estava usando? A função add, ou seja, de adicionar material. Como se eu estivesse fazendo uma extrusão que adiciona um pouco de plástico, né, de metal, digamos assim, a esse objeto. Só que agora eu quero remover, eu quero fazer um corte. Então eu venho aqui na parte de Remove, beleza? E ele já seleciona automaticamente aqui, ó, a direção oposta ao que estava fazendo, porque eu quero fazer um corte, beleza? Um corte para trás. Então ele já selecionou aqui ó, a direção oposta, tá? Eu seleciono agora o quanto que ele vai cortar. Como a minha placa tem 3 milímetros, então eu coloco aqui uma medida de 3 milímetros. Quando eu der a confirmação, olha só o que é que vai acontecer. A gente criou uma cavidade só, para ver aqui, só nessa parte aqui, ó. A gente só precisa que essa cavidade seja na parte da frente. E com isso, a gente finaliza, tá? O nosso porta-lápis. Todo mundo entendeu o processo que eu fiz? Vocês já deram esse feedback aí? É um negócio que exige um pouquinho de paciência, exige ali conhecimentos em geometria, exige você ter uns macetes, umas sacadas para posicionar as coisas, mas com um pouquinho de paciência, um pouco de raciocínio lógico também, acaba saindo a peça bem tranquilo. Gabriel, 3 milímetros porque eu defini, quando eu idealizei esse porta-lápis, né, eu vi o modelo na internet e eu vi que ele normalmente era feito em MDF. E aí eu fui atrás das medidas do MDF e eu vi que é bem comum que o MDF tenha 3 milímetros, tá? Então, por isso, não foi uma medida aleatória, assim, eu supus, né, fiz essa suposição que a partir do que é comum a gente encontrar, né, no mercado dessa caixinha, que ela tenha normalmente 3 milímetros de largura. Então, por isso que eu defini essa medida. E de todas essas plaquinhas que eu determinei aqui, todas elas têm 3 milímetros de largura. Beleza? Então, a gente finaliza aqui essa... Dudu perguntou, por que esse porta-lápis no meio tem um corte? Tem uma utilidade secreta? Né? Como assim, um corte, Dudu? Não compreendi. O círculozinho aí que você fez, ó, que você tirou aí no meio. Sim. É uma ferramenta de design mesmo. Porque, tipo assim, normalmente a galera coloca aqui, ó, nesse... Caraca, nesse compartimento, a galera normalmente coloca papel. Tipo, um papelzinho para anotação. Às vezes, quando você vai pegar, seu dedo normalmente vem por aqui, né? Para você pegar o papel. Então, é uma questão de design mesmo. Compreendeu? Sim, sim. Tranquilo, então. Massa. Então, assim, com alguma dúvida em relação a esse objeto, pessoal? Quem tiver aí triste porque não conseguiu fazer e tal, pode ficar calmo que a gente vai tentar dar uma adiantada aí no vídeo. Dudu, hoje eu não garanto, né? Porque o professor Caribé tem uma série aí de demandas, né? Mas a gente vai tentar adiantar ao máximo, editar esse vídeo, renderizar, enfim, para estar enviando lá no canal, para vocês verem e reproduzirem esse projeto também. Mas se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem, a gente deu como sugestão, vou voltar aqui para o celular, ou para o computador, para poder ligar a câmera. Prontinho. Voltei aqui para o computador. Todo mundo consegue me ouvir? Sim, sim. Me ver também. Liguei a câmera aqui. Pronto, beleza. Fechar aqui. Show! Então, como eu ia dizendo, esqueci o que eu estava dizendo, na verdade.
assim, a gente deu como sugestão para vocês que vocês também usem a criatividade. Por exemplo, o professor, ele teve a demanda na casa dele, que foi a do Halo, né, de criar o Halo, ele foi lá, desenhou o Halo em 3D, seguindo esse processo que eu acabei de demonstrar para vocês, não exatamente isso, né, mas algo parecido, ele foi lá, criou esse Halo em 3D, imprimiu, colocou na casa dele e resolveu o problema dele. Então, fica aí a sugestão de vocês usarem também a criatividade. Quem não quiser fazer esse porta-lápis, tá? Quem não quiser fazer, pode olhar ao seu redor e ver, pô, seria legal eu fazer, desenhar isso aqui em 3D, sei lá, uma garrafa dessa. Tem formas complexas que dá para fazer, mas é extremamente complexo, então não seria prático a gente estar fazendo aqui. Mas a gente trouxe como sugestão esse porta-lápis porque é uma ferramenta útil. Pelo menos assim, esse modelo específico de porta-lápis, ele é algo que é bem comum. Pelo menos eu, até pouco tempo atrás, o que eu usava na minha mesinha aqui, na minha escrivaninha, era um modelo idêntico a esse. Então eu lembrei e falei, pô, seria legal mostrar para o pessoal como fazer esse porta-lápis aqui, que é uma ferramenta bacana. Pô, Gabriel, já tempo que você quer ter um, então, pegando esse gancho, como eu dei esse spoiler lá no início da aula, vocês vão ser premiados, né, os 5 primeiros dos nossos Kahoots, da pontuação geral do Kahoot, vão ser premiados com esse objeto que eu acabei de fazer e mostrar para vocês. Exatamente esse objeto a gente vai imprimir, tá, na impressora 3D, lá do campus, né, lá do IFBA, e vai enviar para vocês, beleza? Então, eu vou pegar agora, a gente criou uma planilha, em que a pontuação, né, quando a gente finaliza o Kahoot, a gente gerava um rankingzinho ali, só para, né, dizer quem ficou os... Calma, Gabriel, vamos lá. Eu, na verdade, ainda não sei também quem ficou entre os 5 ali. Eu vou mostrar isso para vocês agora. A Yasmin perguntou se o resultado vai sair depois. Não, vai sair agora. Vou até compartilhar aqui para vocês. Vamos lá. Eu realmente não sei, tá? Não sei. Só coloquei os dados lá na planilha e nem tratei os dados, né? Eu só coloquei a pontuação de cada um e coloquei uma função de soma, tá? Eu já vi que teve ali uma galera que se destacou, mas saber assim quem teve mais eu realmente não sei, tá? Então eu vou compartilhar aqui para vocês, ó. Usei como é o nome daquilo? A planilha, né? O Planilhas Google. Vou colocar aqui, compartilhar. Olha só. Vocês já estão vendo a tela aí? Vocês veem minha tela? Sim, sim. Sim, né? Então pronto. Ó, o que está aqui em azul, tá? O que está aqui em azul foram os Kahoots que o Léo e o Daniel organizaram com vocês. Então, teve ali aquele de modelo de público, modelo de receita, sobre o Canvas e sobre a validação da ideia. E o que está em laranja é o que eu e a Alda fizemos. Então, a gente teve primeiro sobre a solução para o problema, depois sobre os editores de texto e planilhas de cálculo, depois sobre prototipação de software. Então, ao todo, tivemos aí 7 Kahoots ao longo dessas aulas. E vocês foram respondendo, e no final foi gerada uma pontuação de cada um. Então, nós pegamos, eu peguei essa pontuação e simplesmente usei uma função de soma. Tá? Cheguei aqui no total e usei a função de soma, como eu já... Opa, não. Aqui, total. E usei a função de soma, como eu já ensinei para vocês, beleza? Então, é aí uma ferramenta que a gente... Léo, não, João. Esse modelo de público foi qual trabalho? Cara, foi sobre aquele... Vocês lembram que teve da Netflix, do McDonald's, do não sei o quê? Vocês lembram desse? Que teve da padaria, que o Léo colocou uns gifzinhos. Foi esse aí. Vocês lembram? Eu espero que vocês lembrem que esse foi bem lá do iníciozinho mesmo. Deve ter aí um mês que Que eu não entendi porque eu tô sem nota, né? É por isso que eu tô perguntando. Ah, não. É porque assim, Arthur, você faltou em alguns, né? Tipo, a gente teve, como teve 7 Kahoots, a gente teve praticamente em todas as aulas pelo menos um Kahoot. Então, quem tiver faltando a nota é porque não fez naquele dia, entendeu?
É por isso, teve algumas pessoas que fizeram todos, né, que vieram todos os dias, fizeram os Kahoots, enfim. E teve gente que acabou não fazendo um ou outro ali, tá? Mas a gente somou, né? O critério seria a pontuação geral. Então, a gente somou, usou a função de soma para mostrar, né? Retornar para vocês essa função, além, né, dos editores de planilhas que a gente mostrou para vocês, dando essa utilidade aí. Então, vamos lá. Eu usei uma função de filtro, tá? Aqui no nome do aluno está classificado de A a Z. Então, não vou descer aqui, já vi que vocês já estão discutindo os números aí, mas está aqui, ó, A, B, C, enfim, vai até o Y, que é da Yasmin, beleza? Então, se eu vier aqui no total e colocar de Z a A, ou seja, do maior para o menor, ele já vai gerar o nosso ranking, beleza? Então, vamos lá, vem aqui e tá aqui o resultado. 1, 2, 3, 4, 5. Opa. Tá aqui, colocar em verde para ter um destaque maior. Esses são nossos 5 premiados, com a impressão do nosso... Ah, não, velho. O Guilherme não foi assim. Não é, Gui? Tu pegou mais 10 mil pontos no último Kahoot. Ô, Guilherme. Ué, professor, o que foi? Cadê Guilherme, professor? Ah, não, isso daí é... Professor, meu Deus, tô muito ansioso, professor. Então, Eu falei que eu ficava em terceiro, mano. em primeiro, tá? Em primeiro lugar, ficou o Uma Eduardo. graça. Consegui uma coisa. Então vamos lá. Foi uma disputa bem acirrada ali entre os 3 primeiros, né? O Eduardo, a Luna e o Gabriel. Então, assim, em primeiro lugar ficou o Dudu Guimarães, com 46 mil pontos. Valeu. Somou aí 46 mil pontos. Em segundo, a Luna Porto, com 45.517. Em terceiro, o Gabriel dos Santos, beleza? Teve 44.678. Depois a Yasmin, com 38 mil pontos. E a Elis, Uma graça. com 37 mil pontos. Então, parabéns aí quem ficou entre os 5 primeiros colocados, tá? A gente vai estar imprimindo para vocês. Vai demorar um pouquinho para chegar, tá? A gente vai estar correndo atrás disso. Mas, dentro aí de um certo tempo, vai chegar nas mãos de vocês o porta-lápis impresso em 3D, beleza? Foi, Gabriel, uma disputa acirradíssima entre os 3 primeiros. Tipo, se a gente tivesse um Kahoot hoje, era capaz de mudar esse quadro aí, porque o pessoal aqui foi uma diferença de menos de, sei lá, 2 mil pontos, né? 2 mil pontos de diferença entre o primeiro e o terceiro colocado. Então foi uma disputa bem acirrada aí. Então, parabéns a quem conseguiu aí ficar entre os 5 primeiros. E é isso. Todo mundo compreendeu, tá? O Guilherme falou, não participou do último, não. Gabriel, Guilherme, quer dizer, não está em ordem, como é que posso dizer? Não está na ordem que aconteceram, beleza? Está separado por módulo. Então, teve um que você não participou. 2, na verdade, que você não participou. Ou, pelo menos, não estava nos nossos registros, né? Eu fui lá, abri o Kahoot e peguei a pontuação de cada um que respondeu, beleza? Mas, a princípio, a gente viu lá que você não participou dos 2 que tiveram de solução e prototipação de software. Beleza? Então, é isso. Quem faltou algum dia acabou sendo prejudicado ali também na pontuação, mas acontece. Beleza? Então, parabéns aí, pessoal, mais uma vez. Vocês mandaram muito bem nos Kahoots e foram esses 5 aqui. O Eduardo, a Luna, o Gabriel, a Yasmin e a Elis. Tranquilo? Agora, vou parar aqui o compartilhamento, porque eu vou falar de outro assunto com vocês. Como vocês já devem imaginar, eu vou dar uma corridinha agora, porque o tempo está um tanto quanto acirrado, beleza? Que é o seguinte, a gente chegou na nossa última aula. Esse é o nosso último encontro das nossas capacitações, beleza? Galera, triste, mas a gente vai ter um evento de encerramento. Beleza? Um evento de encerramento. Hoje é o nosso último encontro assim em formato de aula. O nosso próximo encontro vai ser um evento de encerramento. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai estar fazendo isso. Não, Janete, não vai ser presencial. Vai ser por aqui pelo Meet também. Vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes de como vai estar acontecendo isso. Beleza?
Vocês conseguem ver aí minha tela? Sim. Pronto, beleza. Sim. Então, como eu falei, a gente vai estar fazendo nosso encerramento. A data vai ser dia 6 de janeiro, beleza? É uma quinta-feira, tá? Dia 6 de janeiro, tem aí acho que 2, 3 semanas. Daqui a 3 semanas mesmo. Onde nós vamos premiar os 3 primeiros colocados com um troféu e uma entrevista para jovem aprendiz, beleza? Uma vaga de emprego mesmo, como jovem aprendiz, claro, para algumas empresas, alguns lugares que fizeram uma parceria com a gente, tá? Do nosso projeto, para estar premiando vocês com essa entrevista. Tá? Vai ser uma oportunidade, a gente não garante, né? Claro que a gente não garante que vocês vão ser selecionados, mas pelo menos a experiência da entrevista vocês vão ter, e se a galera, os empresários, né, poderiam, se eles curtirem, né, o que vocês aprenderam aqui, vão estar entrevistando vocês, e se vocês forem selecionados, melhor ainda, beleza? Mas pelo menos aí a experiência da entrevista a gente vai proporcionar aos 3 primeiros colocados no contexto geral, tá? Eu mostrei para vocês o Kahoot e tal, mas vai ser no contexto geral e já vou explicar esses critérios. O pessoal colocou aqui. Ô, professor, a entrevista é para os 3? Isso. Os 3 primeiros colocados no contexto geral, que eu já vou explicar os critérios para vocês, vão ser selecionados para entrevistas de emprego. De emprego não, né? De cargo de jovem aprendiz. Tranquilo? Ah, da hora. Pronto. E outro ponto que eu queria destacar. A premiação é individual, beleza? A gente dividiu vocês em alguns grupos, tá? A gente dividiu vocês em grupos, mas as premiações são individuais. Tranquilo? Os critérios que nós vamos usar são individuais. E também, não é mais uma surpresa, né? Já acabei revelando isso para vocês, que vai ser o nosso porta-lápis impresso em 3D, vai ser um prêmio bônus, ou seja, um prêmio à parte desse, que vai ser os 3 primeiros, beleza? E o critério para esse bônus foi só o Kahoot. Então, os 5 primeiros colocados na pontuação geral do Kahoot ganharam esse porta-lápis impresso em 3D. Enquanto que, na nossa cerimônia de encerramento, nós vamos fazer uma avaliação de cada um de vocês. E aí sim, os 3 primeiros dessa avaliação vão ser premiados com o troféu e a entrevista de jovem aprendiz. Beleza? Então, mais uma vez, eu destaco que os critérios são individuais. Tá? A gente dividiu vocês em grupos no início para ficar mais fácil de trabalhar, mas as premiações não vão levar em conta isso. Tá? Aquilo foi só um critério de divisão mesmo. A gente vai considerar critérios individuais. Beleza? E destacar que as avaliações vão ser feitas pelos monitores, ou seja, a Alda e o Daniel, os instrutores, eu e o Léo, e o coordenador do projeto, que é o professor Caribé. Tranquilo? Show! E agora sim, os critérios para essa premiação. Beleza? Os critérios vão ser, primeiro, a frequência de vocês e a interação que vocês tiveram durante as aulas. Tranquilo? Então, quem veio todos os dias vai ter mais pontos, quem faltou vários dias vai ter menos pontos. E aí também não adianta você só ter vindo. Calma aí, Guilherme, eu já chego lá. Não adianta você só ter vindo e ficado aí caladão e tal, paradão. Né? A gente quer que vocês interajam com o conteúdo, enfim. Beleza? Então, a interação que vocês tiveram vai ser um dos critérios também. O Guilherme colocou no chat que o certificado, velho, o certificado é a parte da premiação, entendeu? O certificado é para todo mundo que participou e teve o mínimo de frequência, beleza? Se eu não me engano, é 70%. Então, quem atingiu ali os 70% de presença vai ter acesso ao certificado, tá? O Gabriel perguntou, foram 16 aulas no total? Cara, foram 4, na verdade, de cada módulo, ou seja, 8, né? 8 minhas e 8 do Léo, 8 minhas e 8 do Léo. Só que como foram divididas na terça e na quinta, a gente teve aí 16, tá? Mas aula a aula mesmo, a gente considera, né? Foram 4 minhas, 4 do Léo, mas dias de aula foram 16 mesmo. Você tá correto. Tranquilo? Muito pouco, professor, muito pouco. Dá para aproveitar. Mas deu para aproveitar bastante, pô. A gente começou aí, se eu não me engano, em outubro. A gente já está aí há 2 meses. Espero que vocês tenham aprendido aí bastante coisa, né? Bastante conteúdo. Mas deu para aprender bastante, professor. Pô, esse era o nosso objetivo, velho. Não tem muita mais coisa pra proporcionar esse aprendizado para vocês, beleza? Então, assim, primeiro critério, eu já falei.
frequência e interação. Segundo critério, entregas, ou seja, durante as aulas, eu e o Léo, o Daniel e a Alda, enfim, nós passamos algumas atividades para vocês, beleza? E como forma de vocês retornarem isso para a gente vai estar considerando também. Já já eu vou estar detalhando essas entregas, beleza? Então, outro critério, terceiro critério, a apresentação final que vocês vão fazer. Na quinta-feira, eu acho que o Léo já explicou para vocês sobre isso, né? Então, não vou estar entrando em detalhes aqui. Na quinta-feira, vocês vão apresentar um pitch, né? Enfim, e a gente vai estar avaliando esse pitch também. Esse pitch que vocês vão entregar vai ser um dos critérios de avaliação, beleza? E, por fim, também, o ponto extra do Kahoot. Então, como eu já expliquei para vocês no início, não vou me ater a esses detalhes, o Kahoot vai valer com uma pontuação extra ali para adicionar mais pontuação. Beleza? Isso aí, Gabriel. Começa a ensaiar, que a gente vai ter aí 6 de janeiro, né? Então, tem um tempinho aí para vocês ensaiarem. Então, passar aqui. Então, vamos lá. Quem não fez ainda? João, eu perdi o prazo, velho. Será que ainda rola entregar? A resposta é sim. Vocês vão ter até o dia 5 de janeiro, ou seja, um dia antes da cerimônia, vocês têm para entregar as atividades que estão pendentes. Eu já vou detalhar essas atividades para vocês. E, por fim, minha apresentação final, que é que durante a cerimônia vocês vão fazer uma apresentação de um pitch, né? Da trajetória de vocês, durante o projeto, enfim. O Léo já explicou, isso aí eu não vou me ater a esses detalhes, a gente está um pouco corrido aí no tempo. Beleza? Pode falar, Gabriel. Esse slide vai estar disponibilizado lá no site lá que vocês no módulo, acho que alguma coisa assim. Com certeza, no Pedals. Vou colocar lá também e vou colocar eu vou colocar no grupo também, tá? Para vocês terem um acesso ali mais fácil. Pode falar, Elis. Só confirma para mim, essa nossa apresentação final foi, no caso, a mesma que a gente fez semana passada com o Léo, só que com melhorias, né? Isso. Infelizmente, eu não pude estar presente na aula do Léo na quinta-feira, né? Mas, pelo que ele disse, vocês apresentaram para ele esse pitch, né? Fizeram essa apresentação para ele e ele propôs algumas melhorias, deu opiniões, deu sugestões. Ele falou da questão do tempo também, se eu não me engano, vocês vão ter 5 minutos para estar falando, beleza? Então, tudo isso vai estar sendo levado em consideração. Tranquilo? Pode falar, Gabriel. Ele falou isso mesmo, eu fiquei no final da aula, ele falou que a gente ia apresentar o mesmo slide, porque ele deu aquela aula mesmo para um ensaio. Aí só que treinar em menos de 3 minutos para apresentar e melhorar algumas coisas no slide, usar o mesmo slide, só melhorar mesmo. Excelente. Isso mesmo. Dudu, pode falar. Ô, professor, a questão das atividades, vocês vão comentar se a gente tem alguma atividade faltando ou a gente vai ter que ver se a gente tem alguma atividade faltando? A gente vai estar fazendo a lista também, tá, de quem está pendente em cada uma das atividades. Mas se você souber, tipo, eu estou faltando fazer tal atividade, você vai lá, faz e tal, e manda para a gente. Que aí vocês vão ter esse prazo até o dia 5 de janeiro, é uma quarta-feira, para entregar. Hoje de tarde ou amanhã de tarde a gente vai estar retornando para vocês isso, beleza? E que vai ser uma lista das atividades que estão pendentes para vocês. A Yasmin falou, travou? Vixe. Travou minha voz para vocês? Tá normal. Tá normal? Então deve ter travado, acho que só para Yasmin, né? Pronto, então, prosseguindo, tá? Então, vamos lá. As entregas de... Isso. Eu vou detalhar agora as entregas. Falar primeiro do meu módulo, né? Que é o módulo de desenvolvimento de tecnologias, tá? E a gente teve 4 entregas. A primeira entrega de desenvolvimento de tecnologias foi a solução do problema, né? Só que a solução do problema não é algo físico, digamos assim, não é uma atividade que vocês têm que entregar para a gente. A gente vai considerar isso na apresentação final, tá? Porque na apresentação final vocês vão falar um pouco sobre o problema, né, a trajetória que vocês tiveram nas nossas capacitações. Então, a solução para o problema que vocês propuseram vai estar embutido ali na apresentação final, beleza? Então, teoricamente, isso não é uma entrega que vocês têm que fazer até o dia 5, vai ser justamente na apresentação final.
Segunda coisa, a formatação do texto e a criação da planilha de notas. Já está no YouTube o vídeo em que eu ensino vocês a criarem a planilha de notas, beleza? E durante a aula, eu acho que está gravada a aula também, onde eu ensino vocês a formatarem o texto. E a gente fala sobre editores de texto e planilhas de cálculo, já está lá no YouTube também. Então, quem não tiver feito, por favor, pode fazer e retornar para a gente isso. Terceira demanda, um protótipo do aplicativo que vocês fizeram usando o Canva. Se eu não me engano, todo mundo que está aqui já retornou isso para a gente, tá? Eu tenho que conferir, mas pelo menos assim, as 10 pessoas, eu acho, tem 10 pessoas aqui, eu acho que as 10 pessoas que estão aqui, todo mundo entregou essa demanda, mas a gente vai estar sinalizando lá quem não entregou também. E por último, essa modelagem no OnShape, que é do porta-lápis. E pode também não ser do porta-lápis, a gente instiga vocês a usarem a criatividade, beleza? E pode não ser o porta-lápis, você vê alguma coisa legal e quiser modelar, né, a gente pode estar avaliando isso também. Mas quem quiser fazer o porta-lápis, pode fazer e mandar, que vai contar também o ponto da atividade tranquilo. Alguma dúvida sobre essas entregas? Pelo menos do nosso módulo aqui de tecnologias? Assim, João, manda o print dessa modelagem no seu PV, né? E a Exatamente. Aldo? Vai mandar para Aldo, não? A gente vai, para não ficar enchendo a memória do celular de ninguém, a gente vai criar um formulário. Vou pedir para ela criar um formulário e passar para vocês. Beleza, então tá bom. E vocês vão anexar da mesma forma que foi a prototipagem Então. do aplicativo. Inclusive, teve algumas pessoas que mandaram para mim, para o meu privado ou para o privado da Alda, mas a gente pede que vocês coloquem no formulário, beleza? Para anexar lá no formulário para ficar organizado para a gente ver o módulo que vocês fizeram. E da mesma forma, vocês vão criar a modelagem de vocês no OnShape, pode ser do porta-lápis, pode ser de alguma outra coisa que vocês acharem legal, e vão criar isso, e vão colocar na perspectiva, sei lá, na isométrica, por exemplo, para a gente poder ver a peça como um todo, tira um print e manda lá no formulário, então manda para a gente, enfim. O ideal é mandar lá no formulário. Eu vou pedir para a Alda criar um formulário e passar para vocês. Tranquilo? Então são essas 4 demandas que a gente tem. Yasmin, a modelagem é até essa data aqui, ó. Tudo isso que eu estou falando, tudo isso, beleza? Vocês vão ter para entregar até o dia 5 de janeiro, uma quarta-feira, ou seja, na véspera da nossa cerimônia de encerramento. Tranquilo? Então, quem tiver demanda pendente, tem até o dia 5 de janeiro para entregar. Mais alguma dúvida? Pronto, tranquilo? Excelente. E agora, né, as entregas do Léo. Né? Ele passou, que eu me lembre, 5 atividades para vocês lembram? E essas são as 5 atividades. Primeiro, né, o problema, naquela questão da linearidade das nossas aulas. Primeiro ele falou sobre o problema, depois eu falei sobre a solução, mas tanto o problema quanto a solução, elas estão atreladas à apresentação final de vocês. Então isso vai ser avaliado a partir da apresentação final. Enquanto que as outras 4 demandas, né, então um questionáriozinho, algumas questões ali bem tranquilas, sobre modelo de público, modelo de receita, viabilidade comercial, captação de recursos, vão estar em formulários que o Léo e o Daniel vão passar para vocês também. Esses vão ter até o dia 5 para responder, e a gente vai avaliar vocês, pelo menos no critério das entregas, né? Voltar aqui para os critérios. No critério das entregas, são essas 9, né? As 5 do Léo e as 4 minhas, né? E da Alda e do Daniel, enfim. As 5 de empreendedorismo, 4 de desenvolvimento de tecnologias. Vai ser esse o critério. Vocês vão enviar até o dia 5 de janeiro para a gente, e a gente vai avaliar vocês e vai compor um desses critérios. E aí, juntando, né, a gente vai juntar tudo isso, então, de frequência, interação, entregas, apresentação final, ponto extra do Kahoot, a gente vai juntar tudo isso, tirar uma média, e aí os 3 primeiros, os 3 que tiverem a maior média, vão ter, os 3 primeiros colocados vão ter o troféu e a entrevista para jovem aprendiz. O Dudu perguntou, o Canvas, aquele dos post-its. Cara, como essa é uma demanda do Léo, eu vou estar perguntando a ele, né? Ele acabou não colocando aqui, mas eu acho que deve entrar também. Então, peço desculpas aí desde já, se não entrou aqui. Mas eu vou perguntar para ele, tá? E a gente vai colocar no grupo certinho
explicado, até para quem não veio, por algum motivo não pôde vir na aula de hoje, certinho ali explicado para vocês entenderem legal como é que, tipo, especificamente as demandas que tem que fazer, e a gente vai colocar também quem falta fazer essa demanda, beleza? É o do Canvas, sobre o modelo de negócio, se eu não me engano, que aí vocês montam, tipo, os prazos de entrega, os materiais, enfim, que é um painelzinho. Acho que onde foi um vocês vão modelo colocando- de negócio. Isso, o Canvas é para modelo de negócio mesmo. Então, até aqui, pessoal, ficou alguma dúvida? Nenhum. Nenhuma? Tranquilo. Então, desde já, eu destaco para vocês, né, que a gente vai estar colocando lá no grupo explicadinho, colocando uma mensagem explicando isso, né? E, a princípio, já são aí 11h53, perdão aí pelo avanço no horário, mas a gente teve bastante coisa para tratar hoje. Eu agradeço a cada um de vocês pela participação, não só na aula de hoje, mas como em todo o nosso projeto. Infelizmente, a gente tem que encerrar os nossos ciclos, né? E a gente encerra parcialmente esse ciclo, e a gente se vê de novo lá no dia 6 de janeiro, é uma quinta-feira, daqui a 3 semanas, e eu desejo uma boa sorte para vocês, e eu desejo que cada um de vocês consiga dar o seu melhor na apresentação final, que a gente consiga avaliar vocês ali tranquilamente, e de acordo com os critérios, né? Quem for premiado vai estar ganhando os prêmios, mas quem não for premiado não fica triste, porque o prêmio maior que a gente oferece aqui é o conhecimento que a gente quer passar para vocês. E isso, de acordo com alguns feedbacks que eu já recebi aqui, a gente conseguiu passar bastante coisa para vocês, bastante coisa legal, que vocês se interessaram bastante, e é isso que a gente quer proporcionar, beleza? Então, muito obrigado a vocês, eu agradeço pela companhia de vocês aí ao longo dos últimos meses. Infelizmente o professor teve que sair, ele teve que buscar a filha dele na escola, enfim. O Léo também, infelizmente, não teve como estar participando hoje. Mas é isso. Quem tiver algum comentário, alguma coisa a falar, o momento é esse. E aí a gente tira o nosso print, e aí a gente encerra. E a gente se vê de novo no dia 6 de janeiro. Mas, lembrando, qualquer dúvida, entre hoje e o dia 6, podem falar comigo, com a Alda, com o Léo, com o Daniel, beleza? A gente vai estar tentando tirar essas dúvidas para vocês. Então, quem tiver algum comentário, algum questionamento, alguma coisa para falar, pode estar falando agora, beleza? O momento completamente todo de vocês. Só tenho que agradecer mesmo. Eu não sabia, basicamente. Eu pensava que empreender era uma outra coisa na minha cabeça há 2 meses atrás. Depois que eu soube o significado, como é isso, praticamente eu achei bem fácil. Eu pensava que era uma bomba, assim, para desenvolver. Mas depois do curso, só tenho que agradecer mesmo. Agora é só botar em prática nossos ensinamentos. É isso. Só tenho que agradecer mesmo. Valeu mesmo. Pô, Muito obrigado. muito obrigado pelo feedback aí. A gente queria justamente trazer isso para vocês, como o Dudu, acho que foi o Dudu que falou aqui no chat. E a gente quer justamente isso. Vocês levem esses conhecimentos para a vida de vocês, né? A gente não quer que essas aulas, né? A gente, teoricamente, não são aulas. Eu não quero ter aqui o papel de professor, beleza? Eu não sou professor, sou estudante assim como vocês. Mas, assim como o Léo também, a Alda, o Daniel, somos estudantes. E a gente está trazendo esse conhecimento para vocês com esse intuito, né? De fazer vocês iluminar, digamos assim, a mente de vocês para o lado do empreendedorismo e do desenvolvimento de tecnologias, que é disso que o nosso país precisa, né? É assim que a gente constrói um futuro legal para o nosso país. Pessoas que tenham bastante interesse nisso, no desenvolvimento, né, dessa fronteira do conhecimento, que é o que separa a gente do futuro, né? Então, muito obrigado aí pelo teu feedback. Mais alguém quer falar alguma coisa? Realmente vamos desfrutar muito desses aprendizagens, vamos levar para a vida, né? Como o Eduardo disse mesmo. Com certeza, é isso, justamente isso, né? Como eu estava falando, justamente isso que a gente espera, que vocês levem para a vida de vocês esse conhecimento. Beleza? A Elis, tá, pode falar, Elis. Eu ia falar assim, eu também quero muito agradecer a vocês por esses momentos que a gente teve, né? Esse tempinho que a gente tirava de 10 da manhã até quase meio-dia, eu garanto para vocês que eu usufruí da melhor forma possível, porque é incrível como vocês se prontificam a estar aqui com a gente, ensinando sem nenhum interesse maior. Não, é só
literalmente espalhar o conhecimento. Eu fico muito feliz. Quero muito que todos vocês tenham muito sucesso, porque vocês são pessoas maravilhosas que eu amei conhecer, tá? E eu fico muito emocionada. Muito obrigada, gente. Bom, a gente que agradece aí pelo carinho de vocês. Eu desejo igualmente para todos vocês muito sucesso na vida de vocês e que, de alguma forma, vocês consigam aplicar esses conhecimentos aí na vida de vocês e consigam obter aí muito sucesso em relação a isso. Beleza? Mais alguém? Não, a gente pode... Já está chegando aí perto do meio-dia, né, hora de almoçar. E se mais ninguém tiver alguma coisa para falar, a gente pode tirar o nosso print e encerrar por hoje. Tranquilo? Então, foi incrível, exatamente, Yasmin. Foi uma experiência incrível para a gente também, esse esforço que a gente faz para estar trazendo esses conhecimentos. E é isso. Exatamente, Gabriel. Valeu aí pela deixa, então, todo mundo abrindo as câmeras. Valeu aí, Dudu, Guilherme. Bora lá, bora lá. Luna, boa, boa. Gabriel, boa, Gabriel. Hoje é o último dia, eu quero ver todo mundo aí. Bora lá, Yasmin, boa, Janete. Bora lá. Boa, Dudu. Vou botar um aqui também. Cadê? Caraca, aqui. Vou colocar um aleatório aqui. E já não deixa de deixar aí um Feliz Natal, né? E Partiu férias. um bom ano novo aí para vocês. A gente já tá aí há acho que uma semana, né? Uma semana do Natal. Então é isso. Bora lá? Todo mundo aí. Show. 3, 2, 1. Massa, massa. Daqui a pouco eu mando lá no grupo, o print. E o material também do nosso... Como eu posso dizer? Esqueci o nome. As orientações para que a gente... Pedrot, eu acho. Isso, vou colocar... Isso, exatamente. Falei ali. Eu vou colocar lá no Pedrot as orientações, vou colocar no grupo também, tá? Então, entre hoje, amanhã e sábado, a gente vai estar orientando vocês, tentando orientar vocês da melhor forma possível para esse direcionamento das atividades, beleza? Vou também pressionar o professor Caribé aí para estar tentando colocar esse vídeo, não garanto hoje, tá? Porque hoje a gente está em fim de semestre, é uma loucura, ainda mais para ele que é professor, tem que fechar a nota de aluno, aquela loucura, ficar botando nota no sistema, mas vou tentar, né, com a maior antecedência possível, estar colocando esse vídeo para vocês, porque eu sei que vocês estão bastante entusiasmados para fazer isso, mas não se prendam ao vídeo, tá? Se quem quiser, aí agora de tarde, acho que alguns de vocês já estão de férias, pode vir aí agora de tarde, botar lá na internet, sei lá, desenho técnico. Então, pegar um objeto, medir ele e tentar reproduzir ele no Onshape. Beleza? Então, no mais, é isso. Chegamos aí ao meio-dia. Não era essa a intenção, mas era muita coisa para falar. Desculpem aí mais uma vez por passar o tempo, né? E é isso. O pessoal tá falando aí, incrível. Igualmente, eu digo mesmo para vocês, foi uma experiência assim incrível. Garanto que, não só para mim, para o Léo, para a Alda, para o Daniel, vocês, se quiser ir até as 2, não, pô, tem que almoçar. E eu, pelo menos, já tô com fome, tomei café aí 8 horas da manhã, então, hora de almoçar agora. Então, é isso. Valeu aí, pessoal, pelos feedbacks. Desejo muito sucesso a todos vocês. E é isso. Uma boa aula. Quem tiver aula agora de tarde, quem tiver prova, boa prova aí. Valeu aí pela companhia, exatamente. Valeu aí pela companhia nesses 2 meses aí. E a gente se vê, né, teoricamente, em janeiro, na nossa cerimônia de encerramento. Então, um bom dia, boa tarde aí para vocês. E é isso. Valeu, professor. Igualmente para tu aí. Tudo de bom. Valeu, Dudu. Valeu, Guilherme. Obrigado, valeu, professor. Valeu, Yasmin. Valeu, Gabriel. Valeu, Elis. Valeu, professor. Valeu, ano que valeu, vem. Arthur. Falou. Valeu. Ano que vem, pô. Bom Natal e bom ano novo para vocês. Igualmente. Muita saúde aí para vocês e é isso. Valeu. Falou. Boa tarde. Falou.